Bom dia a todos. Hoje nós vamos dar início a mais um estudo bíblico. Nós iremos falar sobre opressão e desânimo, tá bom? Todo mundo conhece muito bem isso aí, né? Eu vou ler um relato do escritor. Em 30 anos, servindo como oficial das Forças Armadas, estudei e acompanhei o efeito devastador do desânimo sob uma tropa de soldados em treinamentos para o combate, ou mesmo na guerra. Na verdade, o troféu de vencedor em uma batalha é dado àquele que consegue submeter o seu adversário ao ponto de convencê-lo a desistir da luta. Só assim se vence uma guerra. Um tem que perder, né? Para outro ganhar. E é assim que a mão luta, ao exaurir as forças e trazer pensamentos limitadores para derrotar aqueles que, apesar de já terem sido declarados mais que vencedores em Cristo, desiste da fé e por muitas vezes passa a ser humilhados pelo inimigo. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Serviram aos Baals, né? E aos postes sagrados, e aos deuses de Arã, aos deuses de Sidom, aos deuses de Moabe, dos Amonitas, dos Filisteus. E como os israelitas abandonaram o Senhor e não mais lhe prestaram culto, a ira do Senhor se acendeu contra eles, quando nós já estudamos várias vezes a história de Israel, que foi até queimada, né? De tanta ira de Deus pegou sobre eles. Ele os entregou na mão dos filisteus e dos amonitas, que aquele ano os humilharam e os oprimiram. Durante 18 anos, oprimiram a todos os israelitas do lado leste do Jordão, e em Gileade, terra dos amorreus. Os amonitas também atravessaram o Jordão para lutar contra Judá, contra Benjamim e contra a tribo de Efraim. E grande angústia dominou Israel. Está em Juízes 10:6. O desânimo através da opressão contínua. Ninguém aguenta tanta opressão na vida, né, gente? É uma das mais poderosas armas satânicas utilizada especificamente para arruinar as forças e a fé de muitos, para tentar derrotar, né, a todos. O espírito amonita opera incansavelmente, sem descanso, para com que o homem de Deus desista de lutar contra o pecado e se renda às satisfações da carne. Seu alvo primordial é fazer que ele abra definitivamente as portas para uma invasão satânica e abandone o campo de batalha em franca redição. As pessoas perdem a força para orar, para ler, para ir na igreja, desiste de tudo, dão como vencido. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? A história do muro de Jerusalém, né? Que foi reerguido de novo, né? Depois de quase 70 anos, Neemias ergueu, né? Junto com outros, irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daquele monte de entulho e de pedras queimadas? Ao deboche. Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construa, basta que uma raposa suba lá para que esse muro de pedra desaba. Olha a inveja, né? Neemias, está no livro de Neemias, gente, 4:2. A tarefa de Neemias era mais excelente do que construir um muro em volta da cidade. Na verdade, esse empolgante livro da Bíblia revela o templo de Jerusalém sem proteção e sendo alvo de saques de profanações por muitos anos,
causados pelos inimigos de Israel. A história é um símbolo claro da vida de muitos, né? Que é o templo do Espírito Santo de Deus, mas que se torna vulnerável aos ataques do maligno, que quer destruí-lo, pois não tem proteção espiritual. Portanto, o trabalho de Neemias era reconstruir a defesa do templo, o que é o local da manifestação de Deus, e junto com Esdras trazer o povo de volta a Deus, né? Animado pela reconstrução, Neemias inicia-se um processo de oração, jejum, arrependimento e confissão de pecados. Percebe-se que nenhum amonita está presente até este posicionamento espiritual, que é a base, gente, é a base de qualquer reconstrução de uma vida sólida com Deus. Se sua vida hoje encontra em frangalho, você tem que fazer igual Neemias. Você tem que fazer o quê? O que ele fazia? Ele vivia em processo de oração, jejum, arrependimento, confissão de pecado. Ele falava com Deus todos os dias. Mas é justamente a partir daí que os amonitas, Tobias, vai atacar para desanimar. Eles ficavam o dia inteiro enchendo a paciência deles, viu, gente? E desencorajar o servo de Deus no seu trabalho para reconstruir a fé. Mas eles não ligavam, eles faziam o muro sempre clamando a Deus. Ataque de reconquista. Jefete enviou mensageiros ao rei Amonita com a seguinte pergunta: que é que tens contra nós para ter atacado a nossa terra? O rei dos Amonitas respondeu aos mensageiros de Jefete: quando Israel veio do Egito, tomou, né? Tomou o que era deles. Então, por isso que ele tinha que voltar lá e guerrear contra eles, gente. O diabo não é um ser onisciente, pois só Deus é. Somente Deus conhece a mente e a intimidade consciente do homem, porque esquadrinha o Senhor todos os corações e estende todas as imaginações do pensamento. Assim também o inimigo não sabe o que se passa na cabeça do homem, não consegue reconhecer seus pensamentos. Por isso mesmo, né? Precisamos buscar a Deus quando você tem um projeto muito grande na sua vida. Você não sai falando para ninguém, porque o Amon, que é o diabo, ele não vai ler seu pensamento, mas ele vai escutar o que você está falando e vai fazer de tudo para que esse projeto não chegue a ser concretizado. É isso que a gente tem que ficar em oração, determinar, confiar em Deus, tá? E não desistir nunca das promessas de Deus na nossa vida, confiar sempre. Satanás ele está sempre pronto para nos roubar as benditas promessas de Deus. Ele quer arrebatar do coração cada lampejo de esperança e todo raio de luz. Mas você não deve permitir que ele faça isso. Não dê ouvidos ao tentador, mas diga: Jesus morreu para que eu pudesse viver. Ele me ama e não quer que eu pereça. Tenho um Pai celestial compassivo. Embora eu tenha abusado do seu amor e negligenciado as bênçãos que ele me deu, vou levantar-me para ir ao Pai e dizer-lhe: pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus servos. A parábola nos mostra como será recebido aquele que se perdeu. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e compadecido dele, correu e o abraçou e o beijou. Isso está em Lucas. Deus nunca deixa você desamparado. Ele é como um pai na sua vida. Se você chegar a ele hoje, pedir perdão de todos os seus pecados, e com certeza ele vai te ajudar, ele vai te perdoar, tá? Então, é baseado nessa esperança, nessa fé que a gente vai continuar a nossa caminhada, tá? Vamos fazer uma oração? Senhor Deus Todo-Poderoso, colocamos um dia, Senhor amado, na tua presença, Senhor, buscamos a sua face, Senhor,
para que o Senhor venha nos ajudar, nos libertar de toda a opressão do maligno. Abençoe a nossa família, que o diabo tem tentado destruir diariamente, que o Senhor vai passando na frente, derrubando por terra toda a muralha do impedimento, Senhor, toda obra de macumba, feitiçaria, magia negra, encantamento, tudo de ruim que fizeram contra a minha firma, contra os meus negócios, seja derrubado agora. Na minha saúde também, que o Senhor vai fazendo um grande mover, meu Pai. Vai, Senhor amado, passando na frente, meu Pai, e derrubando todas aquelas emboscadas que o inimigo tenta armar dia e noite, Senhor amado. Que os anjos do Senhor os persiga, Senhor. Que eles mesmo caiam na própria cova que eles abriram, Senhor. Vai nos abençoando, vai dando saúde, dando paz, vai dando vitória para todos aqueles que estão clamando comigo nessa manhã. Que os dias deles seja abençoado, que o Senhor abençoe os seus negócios, as suas finanças, derruba por terra toda palavra contrária, palavra de maldição contra essas pessoas, no nome de Jesus e no poder de Deus. Amém. Amém. Muito obrigada. Até amanhã, Deus quiser. Fiquem com Deus. Vamos continuar firme, vamos continuar orando, clamando. Vocês estão vendo que a luta contra o mal não é só hoje, ela é eterna, gente. Até a gente partir desse mundo, ela é contínua, nunca termina. A gente não pode desanimar, tá? Então vamos firme. A batalha é grande, mas Deus é maior. Obrigada, até a próxima, se Deus quiser.